Todos os anos, mais de 1000 pessoas escapam da Coreia do Norte, um dos países mais secretos do mundo. Eles fazem isso porque na Coreia do Norte as pessoas têm que viver de acordo com regras muito rígidas. Muitas pessoas, inclusive crianças, tentam fugir para ter mais liberdade em suas vidas. Eles correm o risco de serem mortos, presos ou traficados, enquanto escapam pela China, Mongólia e diferentes regiões do sudeste da Ásia. Neste vídeo eu irei te mostrar a missão quase impossível de quem tenta fugir da Coreia do Norte. Sim, vamos te mostrar 10 pessoas que conseguiram escapar da Coreia do Norte. Curte curiosidades e novidades do mundo todo? Então este é o canal certo. Meu nome é João Gabriel, já sabendo que você é um inscrito, bora pro vídeo. Coreia do Norte, oficialmente República Popular Democrática da Coreia, é um país no leste da Ásia que constitui a parte norte da Península Coreana, com Pyongyang como capital e maior cidade do país. Uma população de 25,78 milhões de habitantes, num governo ditatorial, a Coreia do Norte é considerado o país mais fechado do mundo. Muitos norte-coreanos escapam de suas duras vidas na Coreia do Norte, onde a pobreza e a fome são generalizadas e as violações dos direitos humanos pelas autoridades são rotineiras. Cerca de 300 mil norte-coreanos escaparam e se mudaram para vários países do mundo desde o fim do conflito na Península Coreana em 1953 e cerca de 30 mil se estabeleceram na Coreia do Sul. Neste vídeo eu irei te mostrar a missão quase impossível de quem tenta fugir da Coreia do Norte. Número 10. Nayeon. Nayeon, tem apenas 17 anos, atravessou as montanhas para a China com sua irmã mais nova para fugir da opressora Coreia do Norte. Segundo ela se sentiu impotente porque não havia quase nenhuma comida na Coreia do Norte. E ela disse que ninguém ofereceu ajuda ou assistência. E ela se sentiu muito perdida. Nayeon teve de dormir e alimentar-se na neve para fazer a viagem para além das montanhas. Segundo ela, não havia lugar para ir e ela disse que era impossível encontrar lugar para ficar, pois não podiam bater na porta das pessoas na China, porque seriam deportadas. Pode ser difícil para algumas pessoas se adaptarem a uma nova vida na Coreia do Sul. Amigos que completaram a viagem descreveram como se estivessem saindo de uma cápsula do tempo. De acordo com alguns norte-coreanos que conseguiram fugir, você tem que aprender muitas habilidades modernas simples, como digitar em um teclado ou usar uma caixa registradora e até usar uma conta bancária. Isso também aconteceu com Nayeon. Ela se impressionou até com o número de carros da Coreia do Sul. Número 9. Yoo Sung-kim. Uma estudante de 29 anos que atualmente vive em Seul, na Coreia do Sul, escreveu seu primeiro testamento aos 11 anos de idade quando achou que sua vida chegaria ao fim. Faminta, ela deixou um bilhete para a mãe que, com a filha mais velha, saiu de casa em busca de comida dias antes. A menina já havia visto os avós sucumbirem à desnutrição em meados dos anos de 1990, quando mais de 500 mil pessoas perderam a vida no país por conta da fome. Seu pai, em 1997, também não resistiu. No livro A Thousand Miles to Freedom, Yoo-sung relata como a mãe conseguiu escapar do regime sanguinário de Kim Jong-un na Coreia do Norte para salvar a vida das filhas em 9 anos de fuga até chegarem à vizinha Coreia do Sul. Segundo ela, quando elas moravam na Coreia do Norte, na primavera, ela e sua família comiam grama ou roubavam comida das fazendas. Sua mãe chegou a ser espancada por fazendeiros que a flagraram furtando alimentos, mas durante o inverno não havia nada para roubar. Nós não tínhamos como sobreviver. É por isso que decidimos fugir, finalizou ela. Ela e sua família conseguiram atravessar o rio que estava congelado. E ela também cita que eles foram vendidos pelos traficantes de seres humanos na China e depois enviados para a Coreia do Norte. Depois de 2 meses, fugiram novamente, dessa vez na primavera. Finalmente chegaram a Xangai, onde passaram quase 4 anos. Então, graças a parentes, ela e seus familiares conseguiram organizar uma viagem para a Coreia do Sul. Segundo ela, na Coreia do Norte, ela e sua família sofreram lavagem cerebral. Ela e sua família foram forçadas a cantar mais de 90 das músicas sobre a família Kim, ou sobre o Partido Comunista. Número 8. Jong Sung-jae. Um diplomata da Coreia do Norte, que era o embaixador interino do país na Itália, fugiu
e vive escondido com sua família após pedir asilo em um país não identificado no ocidente. Jang Sang-gi, na época, com 48 anos, desapareceu no início de novembro de 2019, logo após deixar a embaixada em Roma, acompanhado de sua esposa. As agências de notícias afirmaram que fontes do governo italiano negaram envolvimento no caso, disseram não ter informações sobre o diplomata e afirmaram que ele não pediu asilo no país. Jo ocupava o posto de embaixador interino na Itália desde outubro de 2017. Segundo a publicação sul-coreana, Jo e sua mulher estavam acompanhados dos filhos quando fugiram, algo pouco comum. Em geral, os filhos de diplomatas são obrigados a permanecerem na Coreia do Norte enquanto os pais servem no exterior, em uma medida para impedir deserções. Algumas fontes disseram ainda que Jo Sang-gil seria filho ou genro de um funcionário de alto escalão do regime de Pyongyang. Número 7, Soin Kim, estudante de serviço social em uma universidade sul-coreana, falou sobre os problemas que sua família encontrou na Coreia do Norte e nas dificuldades que ela enfrentou desde que cruzou a fronteira para a China como resultado de ser traficada. A família norte-coreana de Kim estava em situação de pobreza. Ela fugiu para a China em 2009, depois que sua madrasta tentou forçá-la a se casar. Na tentativa de fuga, ela foi vendida como noiva. Segundo ela foi tratada como um animal. Ela foi comprada pelo equivalente a $3.000 por um indivíduo que ele e seus pais a vigiavam de perto porque temiam sua fuga. De acordo com Kim, ela descobriu que estava grávida e queria abortar, porque uma gravidez tornaria sua fuga iminente e difícil, se não impossível. Nessa época, ela conseguiu uma ajuda para cruzar os quase 5.000 quilômetros e conseguiu chegar na Coreia do Sul em 2013, 4 anos depois de deixar a Coreia do Norte. Número 6, Jin Yu-chul. Na Copa do Mundo de 2010, a equipe norte-coreana que havia competido no torneio teve um desempenho admirável. Embora tenha perdido todas as partidas da fase de grupos, jogou um excelente futebol. No entanto, quando eles voltaram, eles descobriram que o médico da equipe havia sumido da obrigação e a única opção do grupo era voltar para sua terra natal. Mais tarde, soube-se que o médico havia buscado asilo político porque não queria voltar para a Coreia do Norte. Jin Yu-chul, como era um homem solitário, sem uma família, ele não tinha muito o que se preocupar. Número 5, Shin Dong-hyuk. Shin Dong-hyuk nasceu em uma prisão para presos políticos chamada informalmente como Campo 14 e cuja existência é negada pelo governo da Coreia do Norte. Hoje, com 32 anos de idade, ele é a única pessoa de que se tem notícia que conseguiu escapar deste local. Lá, a maioria dos presos nasce e vive por toda a vida, mas jamais são libertados. Dong-hyuk virou um ativista de direitos humanos e é fundador da ONG Liberty for North Korea. Sua história veio à tona depois da publicação de um vídeo produzido pelo governo norte-coreano, no qual ele é retratado como um criminoso. Sua história é impressionante. Dong-hyuk é filho de 2 prisioneiros que obtiveram a permissão para dormirem juntos como recompensa por bom comportamento, mas que jamais mantiveram uma relação amorosa. Viveu com a mãe até os 12 anos de idade e viu seu pai poucas vezes. Como a maioria das crianças que nasceu naquele local, Dong-hyuk foi treinado pelos guardas do campo para dedurar ativistas suspeitas com as quais tivesse contato. A atitude lhe rendia, por exemplo, um pouco mais de comida. Um dia soube dos planos de fuga de sua mãe e de seu irmão. Dong-hyuk, então, com 14 anos de idade, contou tudo aos guardas esperando pela recompensa, que veio de forma torta. Ele foi retirado de sua casa e torturado para que revelasse os detalhes do plano. Em troca, ganhou cicatrizes de queimaduras e o peso da culpa pela morte de sua mãe, que foi enforcada. Alguns anos depois, o norte-coreano começou a trabalhar na fábrica de tecidos da prisão, onde conheceu um homem que mudaria sua vida. Seu nome era Paek e, segundo relatos de Dong-hyuk, deveria ter uns 40 anos de idade. Paek já havia viajado por muitos países e contou histórias sobre todas as guloseimas que havia provado e que gostaria de comer mais uma vez. As conversas aos poucos começaram a trazer ao ativista a ideia de liberdade e ele passou a questionar o confinamento que conheceu desde o nascimento. Meses depois, curioso, a dupla estava coletando lenha no topo de uma montanha, bem próxima das cercas elétricas que isolavam o campo do mundo exterior. Correram até elas na tentativa de escapar. Paek ficou preso nos arames e acabou morrendo. Ao vê-lo paralisado, Dong-hyuk usou o seu corpo para se proteger dos choques e conseguiu escapar para a Coreia do Sul.
Estima-se que atualmente cerca de 200 mil pessoas encontram-se presas nos campos de prisioneiros políticos na Coreia do Norte. Entidades que lutam pela liberdade no país calculam que mais de 300 mil conseguiram fugir do país nos últimos anos. Tong-Yung é um deles, mas é o único que deixou o campo 14. Número 4. Yeonmi Park. Em 2014, a norte-coreana Yeonmi Park escandalizou o mundo após revelar na cúpula do Fórum Global One Young World em Dublin os horrores do governo ditatorial de Kim Jong-un. Nascida na cidade de Haesan, na Coreia do Norte, em 1993, Yeonmi Park conseguiu fugir do país asiático quando tinha apenas 13 anos de idade. Atualmente, ela vive em Nova York e se tornou ativista pelos direitos humanos. Yeonmi Park escreveu um livro chamado Por que Escolhi Viver. É o relato assombroso da história de Yeonmi Park, país onde viveu até os 13 anos de idade, altura em que a fome, o desespero e a morte do pai a levaram em busca de uma nova vida. Um relato apaixonante, a autora relata na primeira parte do livro os horrores de viver num dos países mais repressores do mundo, onde as pessoas morrem de fome, o pensamento é controlado por uma máquina estatal impiedosa e onde a esperança de felicidade não passa disso mesmo. Com 13 anos, ela decidiu escapar do país, juntamente com a mãe e a irmã, vendo-se envolvida em redes de tráfico de seres humanos, de prostituição, das quais consegue, com determinação e astúcia, escapar. Atravessando o deserto de Gobi, na Mongólia, depois de ter passado pela China, ela é acolhida na Coreia do Sul, onde, contra tudo e contra todos, conseguiu terminar o ensino básico, depois, o secundário, entrar numa das universidades mais prestigiadas de Seul para tirar direito e conseguir fazer aquilo com que sempre sonhou: defender as vítimas de todo tipo de injustiças. Número 3. Joseph Kim. Em 2006, Joseph escapou da Coreia do Norte e foi para a China. Joseph nasceu e foi criado na Coreia do Norte. Aos 12 anos de idade, seu pai morreu de fome e ele foi separado de sua mãe e irmã. Em 2006, Joseph escapou da Coreia do Norte e foi para a China. Na China, ele se conectou com uma ONG internacional chamada Liberty in North Korea. Um ano depois, ele deixou a China para ir para os Estados Unidos e reivindicou o status de refugiado sob a Lei de Direitos Humanos da Coreia do Norte, assinada pelo presidente George W. Bush em 2004, onde se encontra até hoje. Número 2. Oh Sung. Oh é um dos poucos desertores que desertaram para a Coreia do Sul através da área de segurança conjunta. Antes de sua deserção, Oh era engenheiro industrial. Investigadores sul-coreanos concluíram que Oh impulsivamente desertou. Oh desertou da Coreia do Norte em 13 de novembro de 2017. Durante sua fuga, ele dirigiu um carro diretamente até a linha da demarcação militar, que divide as Coreias do Norte e do Sul, e caiu, aparentemente perdendo uma roda. Ele então saiu do carro e correu para a fronteira sob tiros de curta distância, caindo no lado sul-coreano, sob a cobertura de um muro baixo, a metros de distância dos soldados norte-coreanos. Depois de ser resgatado por soldados sul-coreanos, Oh foi transportado em um helicóptero da 2ª Brigada de Aviação de Combate do 8º Exército dos Estados Unidos para um hospital da Coreia do Sul, tendo perdido metade de seu sangue de 5 ferimentos de bala recebidos de soldados norte-coreanos durante sua fuga. Sua condição exigiu uma cirurgia imediata na chegada ao hospital para salvar sua vida. Após esse evento, os guardas norte-coreanos na área de segurança conjunta foram todos substituídos. Número 1. Lee Han. A advogada, que tem 37 anos e reside na Coreia vizinha, fugiu do país mais controlado do mundo em 1995, aos 13 anos de idade, e até pouco antes dali acreditava que o seu país era o melhor do mundo todo, mesmo sem ter liberdade de expressão. A advogada tem como clientes outros refugiados e ajuda parentes próximos a abandonarem a Coreia do Norte. Em 1997, Lee atravessou o rio congelado Yalu sozinha, e concluiu com um guarda de fronteira amigável para realizar um sonho que tinha antes de ir para a faculdade, apenas planejando ficar um pouco antes de retornar. No entanto, devido a complicações com a polícia de segurança norte-coreana, ela teve que viver com parentes na China como imigrante ilegal. Ela conseguiu comprar a identidade de uma garota com problemas mentais de Heilongjiang e com ela obteve passaporte e carteira de motorista. A certa altura, depois de ser acusada de ser norte-coreana, ela foi interrogada pela polícia e testada em chinês e em conhecimento da China.
Por insistência do pai, ela aprendeu caracteres chineses quando criança e passou no teste. Depois de 10 anos vivendo como fugitiva na China, Lee conseguiu escapar para a Coreia do Sul. Chegando ao aeroporto internacional de Incheon, em janeiro de 2008, ela entrou no escritório de imigração e declarou sua identidade como requerente de asilo na Coreia do Norte. Me conta aí, curioso, qual dessas histórias foi a mais inspiradora para você? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber. E já que você não está na Coreia do Norte, curta e se inscreva para mais vídeos como este. E não se esqueça de continuar pensando. Um grandíssimo abraço e até a próxima!